Buenas tardes a todos. Es un placer tenerles de nuevo aquí en estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español y que hoy especialmente es un día curioso porque tenemos un conferenciante y una conferencia que yo creo que les habrá llamado a todos la atención, porque es una conferencia que, como hace poco decía el presidente, no hemos dado nunca, no hemos reparado en este punto de la importancia que puede tener la gemología, la joyería, en los casos que lleva la policía científica, en los casos en los que aparecen delitos en los que están implicados este tipo de materiales, ¿no? Y de ello nos va a hablar Nilsson, el taumaturgo, que es perito criminalista oficial de la Policía Científica de Río Janeiro, jefe del Servicio de Peritaje de Merceología Forense y que cuenta ya con 23 años de experiencia en autenticación y valoración de artículos de lujo involucrados en delitos. Me parece una conferencia apasionante. No me gustaría robar mucho tiempo al ponente porque creo que tendrá muchas cosas y muy interesantes que decirnos. Así que cuando quieras, Nilton, adelante. Bien, muchas gracias. Bien, me gustaría agradecer ao comitê organizador desse ciclo de webinar do Instituto Gemológico Espanhol por la invitación a hablar e por la oportunidade de compartilhar alguns de nossos trabalhos na Polícia Científica de Rio de Janeiro. Intentaré apresentar em espanhol, pero pido desculpas por minha pronunciação e pido a compreensão de todos se às vezes tenho que falar em português ou portunhol. Bien, antes de empezar a falar sobre joyería forense e como se podem utilizar las joyas para resolver crímenes, é necessário apresentar mi cargo dentro de la Policía Judiciária de Rio de Janeiro. Aqui em Rio, a Polícia Judicial tem o status de Secretaria de Estado. A Polícia Científica, a sua vez, é uma superintendência dentro de esta Secretaria de Estado. Contamos com um organismo operativo dentro de esta secretaria, que é o Departamento General de Polícia Técnico-Científica e o qual conta com 5 institutos: Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação, Instituto de Investigação e Experiência em Genética Forense e Centro de Estudos e Investigações Forenses. Me incorporo ao Instituto de Criminalística, Carlos Éboli, onde se encontra toda a perícia especializada. O Instituto de Criminalística tem 3 divisões: o Laboratório de Peritaje em Química General, a Divisão de Peritaje em la Cena de Crimen e a Divisão de Peritajes Especializadas, que conta com setores especializados em perícia de engenharia, armas de fogo, áudio e imagem, contabilidade, documentos, veículos, e nosso sector de perícia em merceologia forense. Pero o que é a merceologia forense? É a subárea de criminalística encargada de la identificação, autenticação e evaluação financeira de qualquer bem de consumo involucrado em um delito. Quando o bem é comum, como um teléfono móvel, por exemplo, o exame é muito sencillo. Então, qual é o verdadeiro desafio da merceologia forense? Nuestro desafío son los llamados bienes de lujo, como metales nobles, artefactos históricos, gemas, antigüedades, joyas, obras de arte. Estos bienes son
a menudo únicos ou de produção limitada, lo que requiere exames mais especializados. Además, estão involucrados em delitos de alta complexidade, como lavado de dinheiro, corrupção, fraude, infração de direitos de autor, malversação, financiamento de outros atos ilícitos. Então, qual é a importância da merceologia forense? Quando hablamos de artículos de lujo, muita gente pensa que estão involucrados em delitos que só afetam a uns poucos multimilionários. E he estado tratando de desmistificar este erro, porque os artículos de lujo, como as joias, estão involucrados em el banqueio de dinheiro, de tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de pessoas e até mesmo incluso a financiação de terrorismo. Es decir, são crimes contra a vida que afetam a toda a sociedade e não apenas multimilionários. E não sou eu quem disse isso. Se agora vamos ao sítio web da Interpol, a Polícia Internacional que se ocupa de los delitos transfronterizos, enumera os delitos relacionados com artículos de lujo como um de los tipos de delitos internacionais graves. Interpol disse claramente que existe mercado negro muito lucrativo com fortes vínculos com o crime organizado. Además, se descargamos a resolução 2199 da ONU, veremos que a organização leva anos advertindo a los países membros sobre o uso de artículos de lujo para financiar o terrorismo. Aqui é Al-Qaeda, mas temos outras organizações terroristas. Finalmente, o grupo de atividades financeiras internacionais, a principal autoridade em investigações de lavado de dinheiro, publicou informe em fevereiro de 2023 sobre o aumento de lavado de dinheiro utilizando bienes de lujo, como antiguidades, arte e joias. Em Brasil, no ano de 2024, se observou crescimento alarmante no uso de joias e outros artículos de lujo para o lavado de dinheiro ilícito. Estes dados formaram parte do informe mais recente do Conselho Brasileiro de Atividades Financeiras, COAF. Aunque este alarmante aumento se produziu em 2023, podemos observar uma tendência de alza desde hace vários anos. Bueno, agora que hemos visto a importância desta área de trabalho, centrémonos efetivamente em la joyería forense. Sabemos que as joias formam parte do derreio humano desde há muito tempo. As joias mais antigas jamais encontradas no mundo datam de há uns 75.000 anos. Eram conchas com agüeros que formavam uma espécie de colar, encontradas em La Cueva de Blombos, em Sudáfrica. Em Brasil, as joias mais antigas jamais encontradas datam de há aproximadamente 27.000 anos. Estavam formadas por fragmentos de ossos de perezosos gigantes, perfurados para formar um colar ou pulseira.
O desejo por detrás de las joias todavía existe en la sociedad actual. Y con este deseo viene la demanda de cuestiones legales que involucram estes activos. A joieria forense, pois, para ajudar a la justiça a resolver esta demanda, trabalha com três tipos diferentes de materiais: metales nobles, remas sueltas, avulsas, e joias terminadas, acabadas. Por isso, para demonstrar o desempenho da joieria forense, separei 10 casos criminais reais resueltos por nuestro trabalho aqui em Rio de Janeiro, em los que se utilizaram diferentes técnicas. O primeiro informe foi o caso da barra de ouro falsa. No presente caso, uma barra teoricamente destinada à proteção de joias se vendia como ouro 24 quilates. Tenha em conta que esta barra está marcada com uma onça, que deveria equivaler a 31 gramos aproximadamente, porque quando falamos de ouro, nos referimos à onça Troy. Incluso uma onça normal não seria equivalente a lo que se encontrou a medir a massa, 27,9. Luego, realizamos a prueba de la piedra de toque com água fuerte, que é uma solução de ácido nítrico diluída em água. Esta prueba demonstrou que as trazas del metal em la piedra reacionaram com o ácido e desapareceram. Irão desaparecer, caracterizando uma reação típica de los metales no nobles, es decir, diferente del oro. Bien. Também realizamos uma análise mediante espectroscopia de fluorescência de raios X, que indiciou uma aleação metálica de latão, es decir, compuesta principalmente de cobre e zinc. Iniciando, de composição cobre e zinc. Um pouquinho de níquel em el espectro de XRF. O segundo caso também se refere a uma suposta barra de ouro, aunque muito diferente da anterior. Esta barra estava marcada em 100 gramos. Sin embargo, ao colocar em la báscula, encontramos que só pesava alrededor de 53 gramos, bem diferente da marca. Quando ponemos em el XRF, descobrimos que é uma aleação metálica composta principalmente de cobre e níquel, neste caso. Vamos ligar. En el espectro, el pico de cobre e níquel. Aqui, mais cerca, podemos ver os picos de cobre. Este pico, este pequenito. E o pico de energia del níquel. E nada del ouro. Em terceiro caso, também se trata de ouro falso, pero não solo uma barra, sino de vários lingotes. Este caso se caracteriza como la estafa del oro de los tontos, em la que alguém compra várias piezas supostamente de ouro, atraído por uma oferta muito generosa. Aqui muestro 9 lingotes
pero em total eram 30 peças, que também foram submetidas ao XRF. Uma vez mais, o dispositivo revelou que se tratava de uma aleação de latão, composta principalmente, novamente, de cobre e zinc. Vamos ligar. Luz vermelha. Então, o espectro mostrando o cobre e zinc. E nada de ouro. Passando agora aos casos relacionados com remas individuais, hablemos do caso do diamante falso de 2023. Recebimos uma rema incolora, supostamente comercializada como um diamante. Sin embargo, quando a vítima tentou revender a rema uns meses depois da compra, foi informada da possível estafa e contactou a polícia. Era uma rema incolora, com forma redonda e um estilo de facetato brilhante. E, ao observá-la através da lupa remológica, encontrei várias escarificações em los bordes, lo que corroborou o reclamo da vítima. Sabemos que este brilhante estilo de facetato tem proporções estandardizadas internacionalmente. Portanto, é possível estimar a massa em quilates simplesmente medindo o diâmetro da rema. Para ello, utilizei um calibre específico para remas que já tem a marca de quilates relacionada com o diâmetro. Então, observemos que para um diâmetro de quase 6 milímetros, né, teria que encontrar uma massa de aproximadamente 79 pontos, ou 0,79 quilates. Sin embargo, quando medimos a massa, encontramos 1,5 kg. Em outras palavras, não era um diamante autêntico que pudiera valer hasta $10.000, sino mais bem uma zirconita, um simulacro de diamante que valia uns $10 solamente. 6 milímetros em el diamante autêntico equivaleria a 79 pontos. E a rema questionada tem 1,5 kg em 6 milímetros. Ou seja, a densidade relativa diferente. É uma zirconita cúbica. A diferença de valor é enorme. O próximo informe trata sobre o caso da água marinha, também de 2023. Esta rema foi vendida a um cidadão como aquamarinha para fabricar joias. Ao observar através da lupa remológica, suspeitei da autenticidade da rema e decidi utilizar o refractômetro remológico para medir o índice de refração do exemplar. Sabemos que sempre que a luz passa de um meio de propagação a outro meio de propagação de diferente natureza ou estado físico, sofre uma desviação, chamada refração. Esta desviação é específica de cada espécie mineral. E esta desviação, ou índice de refração, la podemos medir com este aparato que tem uma escala em seu interior. A escala está aqui e o observador aqui, lá ocular.
Ao revisar o índice de la REMA, encontrei o valor de 1.62, 1.62, 1.63, que segundo as tablas publicadas indica topácio e não água marinha. A água marinha é tipo de berilo e seu índice de refração é aproximadamente 1.56, 1.59, dependendo. Portanto, a rema era topácio azul cielo, es decir, topácio incoloro que se submetió a tratamento de radiação para ganhar sua tonalidade azul. O topázio azul cielo é muito mais barato que a água marinha en el mercado brasileño. Água marinha estaria $100 el quilate e topázio azul cielo $20 el quilate. Não haveria nenhum problema em vender uma joia com topázio azul, sempre e quando o vendedor deixara claro ao cliente a natureza tratada de la joia. O que não pudo fazer foi vender-la dizendo que era aquamarinha. Isto caracteriza o delito de fraude, malversação de fundos. Certo? É crime. Vayamos agora à história do caso de la ametista. Também 2023. Neste caso, recebemos 6 remas com distintos cortes no sector bajo sospecha. O vendedor afirmava que as remas eram ametistas reais, mientras que o comprador, arrependido, afirmava que era vidrio. As remas tinham grandes dimensões, o que permitia observar as características distintivas a simples vista. Además do evidente pleocroísmo, es decir, a existência de duas tonalidades diferentes, também podemos observar a existência de zonação por bandas de color, à medida que muevo a rema em diferentes posições. Aqui em vídeo. A existência, a zonação por bandas de color. Aqui. As bandas de color, conforme muevo a rema em diferentes posições. Estas características, o pleocroísmo e zonas de color, são típicas das ametistas brasileiras, assim que todas eram autênticas ametistas. Neste caso, as remas autênticas, que valdriam uns $200, se foram de vidro, como afirmava o comprador, só valdriam uns $10. Mas, neste caso, todas eram autênticas. Apenas o comprador havia se arrependido e queria seu dinheiro de volta. A seguinte história é o caso do diamante Talagota. Esta rema foi levada ao sector para saber se realmente era diamante ou se estava involucrada em uma suposta estafa. Visivelmente, a rema não tem o brilho adamantino típico de los diamantes. Esto é possível verlo incluso a simples vista. Aqui não vemos o brilho adamantino típico de los diamantes. Bien, pero además del brillo, decidí someter la rema a la prueba del polariscópio remológico.
Um polariscópio é um dispositivo que ha cruzado filtros polarizados, superior e inferior. De esta forma, a luz que passa por el primeiro filtro se polariza e começa a propagar-se em uma única direção. Aqui, nesta figura, em lugar de propagar-se em todas as direções, como podemos ver aqui nesta figura. Sabemos que as remas podem ser isotrópicas, es decir, refratar a luz em uma única direção, ou anisotrópicas, refratar a luz em duas direções diferentes. Por lo tanto, uma rema isotrópica, quando prueba, como se prueba através de filtros cruzados, sempre aparecerá oscura para o observador, como aqui, sem importar a posição em que se gire. Por el contrário, uma rema anisotrópica aparecerá alternativamente oscura e clara à medida que se gira. Isto se deve a que a luz, com um dos índices de refração, será bloqueada por el filtro de polarização cruzada superior, mientras que a luz com el segundo índice de refração passará livremente e chegará aos ojos del observador. Então, oscura, clara, oscura, clara, oscura, clara. Muito bem. Ao colocar a rema questionada bajo el polariscópio, nos dimos conta de que é anisotrópica, e a que alterna entre oscuridade e luz quando se observa, dependendo da posição. Então, oscura, clara, oscura, clara, conforme podemos ver aqui em vídeo. Ao girar, a rema fica oscura, clara, demonstrando ser anisotrópica. Observen no vídeo a aparição do fenômeno ao girar a rema. Obviamente, uma rema anisotrópica não pode ser um diamante, já que os diamantes se formam segundo o sistema cristalino cúbico, que é isotrópico. Portanto, a rema é um simulante do diamante. De hecho, com outras pruebas, concluímos que se tratava de uma morganita incolor. O seguinte informe trata sobre o caso de las esmeraldas. Recebimos lote de supostas esmeraldas, cujo comprador se sentiu prejudicado ao intentar revendê-las, pois dijo que havia pagado mais do que valiam, es decir, que havia sido enganado. Realizamos várias pruebas e confirmamos que todas eram esmeraldas naturais. Eu separei para mostrar só uma prueba, que é a observação através do filtro Chelsea. Como estas esmeraldas, esta esmeralda é esta esmeralda aqui. Bien? Como estas esmeraldas tinham cromo como elemento cromatóforo, demonstraram um câmbio de color muito típico quando se observaram através do filtro Chelsea. Tiene um tono rojizo, rosa, né? Rojizo. Vamos observar agora com a luz verde e rojizo, rosa, né? Através do filtro Chelsea. Verde sem o filtro, rojizo com o filtro. Demonstrando o cromo
como elemento cromatóforo. Entonces, aunque todas eram autênticas esmeraldas, eram gemas de baixa qualidade. Es decir, tenían muchas inclusiones y estaban tratadas con relleño de aceite para disimular fissuras internas. Aqui em Brasil, chamamos de esmeraldas entupidas. Entupidas é um termo que significa muitas inclusões entupidas, o que prejudica el brillo de la gema. Portanto, o valor del lote seria muito inferior ao pagado por la vítima, certo? O noveno informe tratará sobre a Operação Sorte Grande, lançada este ano por la Policía de Proteção ao Consumidor de Rio de Janeiro. Neste caso, já estaremos ante uma joia terminada, finalizada. Então, falamos de metais nobres, remas avulsas e agora joias terminadas. Nesta operação, a polícia arrestou a vários influencers digitais que criaram um esquema de sorteio falso em las redes sociais. Quando o bem sorteado tinha um valor baixo, o processo era real. Es decir, efectivamente se sorteava e entregava ao prêmio, com metraje e tudo. Sin embargo, quando o bem sorteado era de alto valor, escenificavam o sorteio, teatralizavam o sorteio, e a entrega e, em realidade, continuavam com o bem, não entregavam. Desta maneira, enganaram a milhões de brasileiros que pagaram centavos por boletos para a rifa através das redes sociais. Este era um dos implicados, chamado MC Chefin. Hizo um sorteio falso de esta cadena com um trebo, afirmando que valia uns 400.000 reais, es decir, $80.000. $80.000 e pagavam 50 centavos de real pelo sorteio, certo? Quando os policiais chegaram ao apartamento del Chico, encontraram o cordão que já lhe haviam entregado ao suposto ganhador do sorteio, mas havia sido apenas uma teatralização. De hecho, tudo foi teatralizado. A autoridade policial solicitou peritajes de autenticidade e avaliação para determinar se, además del fraude, é implicado também em falsificação de joias. Luego, o cabo foi enviado a mi setor. Mais uma vez, inicialmente, les mostrarei a prueba tradicional que hacemos com a piedra de toque e a solução de água forte, uma diluição de ácido nítrico. Goteamos ao ácido. Este ácido reaccionará com qualquer metal que não seja noble, haciendo que esse rastro desapareça. Sin embargo, se o material realmente consiste em ouro, el ácido no tiene la capacidad de hacer desaparecer el rastro, que é exatamente lo que vemos que sucede aqui. El ácido no tiene la capacidad
de apagar el rastro, demonstrando ser oro. Também realizamos a prueba moderna mediante XRF. Observe no espectro que aparecem os 3 picos energéticos característicos do elemento químico oro. Este pico mediano e pico menor. Además, vemos uma certa quantidade de cobre e uma pequena quantidade de plata. Tudo isto indica uma aleação metálica de ouro 18 quilates, es decir, 75% de ouro e 25% de cobre e prata. Geralmente 20% de cobre e 5% de plata. Mas isso vai variar conforme a coloração que se quer dar ao ouro. Então, teníamos como 1,5 kg de ouro. Em caso de, em caso de todas as pequenas remas de la joyería, tanto verdes, né, como estas, verdes e incolores, né? A prueba de XRF revelou que eram zirconitas cúbicas. Veja o pico majoritário do elemento químico zircônio em el espectro. Nos casos de zirconita cúbica, o equipamento de XRF é capaz de mostrar a zircônia, graças ao pico de zircônio. Então, teníamos como 1,5 kg de ouro, aproximadamente, né? Pingente e colar. O preço do ouro del dia do exame, valoramos a peça em uns $100,000, porque o ouro havia subido na cotação. O valor de las zirconitas, todas elas com um trabalho de corte muito inferior, resultou insignificante para o conjunto, servindo solo para redondear o valor final, que fora $100,000. La décima e última história é o caso del anillo de perla. Se tratava de um anillo de perla presuntamente implicado em um caso de malversação de fundos. O proprietário lo havia deixado em uma joieria para que lhe pulieram o ouro e, ao buscar o anillo, afirmou que a joia havia sido reemplazada. Es decir, devolvieron um anillo diferente ao original. Em primeiro lugar, para autenticar a perla, utilizamos a lupa remológica, claro. Sin embargo, para mostrar a imagem que autentica a perla, coloquei a rema bajo el microscopio, haciendo visibles las capas de nácar. Bien? Resultado de la deposição de carbonato cálcico em forma de cristales de aragonita ou calcita. Este patrão de capas de nácar é inimitável, lo que confirma que a perla era autêntica. Este é equipamento, microscopio. Mas a lupa remológica permite ver exatamente isso também. Luego, tuvimos que identificar se a perla era de água salada ou de água doce. Esta identificação tem um impacto direto em la evaluação.
porque mientras un molusco de agua salada produce una perla en unos 3 años, un molusco de agua dulce puede producir decenas en menos de un año. Por lo tanto, las perlas de agua salada son más raras e, portanto, mais valiosas. Resulta que suelen utilizar perlas de água dulce para simular as perlas Akoya japonesas. Existem algumas perlas de água dulce similares em color a perlas Akoya japonesas de água salada. Como hacemos isto? Uma vez mais, XRF pode ser uma ferramenta eficaz. La perla es un reflejo químico del agua en la que vive el molusco. Y aquí el molusco elimina los elementos químicos del agua para formar la perla. Por tanto, existem algumas razões entre ciertos elementos químicos que apontam à origem de la perla. El mais importante es la proporción de estrôncio e manganeso. Quando o contenido de estrôncio, aqui, estrôncio verde, o contenido de estrôncio é superior ao contenido de manganeso, aqui, em rojo, não há praticamente pico de manganeso neste espectro. E o de estrôncio, o pico é mediano. Então, quando o contenido de estrôncio é superior ao contenido de manganeso, temos um indício de origem de água salada. Por supuesto, também estudamos outros elementos, como o sódio, o bário, o cálcio, pero o estrôncio e o manganeso são os mais importantes nesse trabalho. Neste caso, a perla era efectivamente uma coia. Por lo tanto, se a perla em questão fuera uma cuenta sintética, um rosário, valdria alrededor de $1, talvez. Se for uma perla de água dulce, valdria uns $20. Sin embargo, ao tratar-se de uma perla Akoya, de água salada, podia custar hasta $600. Então, neste caso, era uma pérola autêntica e, em realidade, o fraude estava em suposta vítima e não na joieria. Bueno, mensaje final que quisiera dejarles es que la joyería forense es una área muy importante en el esclarecimiento de casos penales como malversación, corrupción, lavado de dinheiro, evasión fiscal, entre outros delitos financeiros. Hoy podemos guiar a la justicia através de la produção de informes sólidos e com base científica que serão decisivos em la condena de estos criminales. Muchas gracias por su atención. Bueno, encantada, una conferencia muy interesante. Mi nombre es Eva. Yo, bueno, por curiosidad, quería saber, en casos de que, por ejemplo, una persona vende unas piedras, como en el caso de las amatistas, y la persona que las compra sospecha pues, que las amatistas no son reales y se produce ahí una acusación, se tienen que hacer en consecuencia una serie de se tienen que hacer en consecuencia una serie de pruebas y al final se descubre que las amatistas sí que eran reales, es decir, sí que eran buenas. ¿Cómo se actúa en ese caso, ¿no? Porque la persona que las ha vendido ha sufrido, o en el caso de la joyería con la perla también, ha sufrido una acusación que al final no estaba sustentada
y eso, aparte de que destruye un poco su reputación, cómo se actúa, ¿no? ¿Cómo se actúa, cómo actuáis en esos casos, ¿no? Hacéis, aparte de hacer un informe, me imagino, cómo actúa la justicia o cómo actuáis vosotros en esos casos, cómo se hace. Me gustaría saber cómo se reacciona cómo se actúa en ese caso. São duas possibilidades, na verdade. Se for constatada a má-fé, isso é, se a suposta vítima agiu de propósito para tentar auferir alguma vantagem, isso caracteriza uma falsa comunicação de crime, tá? Falsa comunicação de crime. Ujú, E ela vai responder na justiça por isso, ok. certo? Isso, na verdade, poderia ter ocorrido tanto no caso das ametistas, Ujú, quanto no caso do Anilo de Perla, sí, tá? Falsa comunicação de crime. exacto. E a suposta vítima será Mm, responsabilizada ok, ok. juridicamente. Exacto. Sí, sí, claro. Porque claro, es muy fácil decir, no, esto no es real, pero luego es que destruye, ¿no? Y más en este sector destruye la reputación de la otra persona, ¿no? Exatamente. Sí, sí. Terá que, eventualmente, até pagar alguma restituição por danos morais. Ok, ok. Será responsabilizado, com certeza. Muchas gracias, muy amable. Sí, yo me gustaría preguntarte una cosa, Nilton, con respecto a esto. Se os ha dado, me imagino, se os habrá dado en muchos casos el aparecer diamantes pues, de alta presión y alta temperatura, los últimos, en fin, descubrimientos en diamante sintético, HPHT o DVD. Entonces, me gustaría saber si se os ha dado el caso. ¿Cómo determináis esa diferencia entre el sintético y el diamante natural? Bueno, los dos son Certo. naturales, evidentemente, pero uno está hecho por el hombre y el otro no. Bien, aqui no Brasil, os diamantes sintéticos, eles estão chegando mais ou menos agora. Na verdade, nos últimos meses, a gente tem recebido alguma coisa. Antigamente não era comum. Algumas marcas estão trazendo isso para o Brasil. A principal delas é a Pandora. Não sei se existe essa marca aí, mas aqui é a Pandora. Sí. Nós já pegamos alguns casos e a única forma que nós estamos encontrando de realmente separar os naturais dos sintéticos, sem os testes, aqueles testes mais comuns, que sempre tem algum falso positivo, algum falso negativo, o que está funcionando para a gente é o chamado FTIR, que é a espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, né? O FTIR ele consegue analisar as ligações químicas das moléculas, ou seja, as ligações entre os elementos químicos que formam a estrutura cristalográfica do diamante. Então a gente sabe que o diamante natural ele se formou durante milhões, bilhões de anos em altas temperaturas e pressões na natureza. Então, durante aquele tempo todo, embora ele seja majoritariamente carbono, existem impregnações de outros elementos, principalmente o nitrogênio e eventualmente o boro também. O FTIR ele é capaz de reconhecer essas ligações, certo? Em sua análise e transforma isso num espectro que aparece para a gente. Já o padrão dos espectros dos diamantes sintéticos é bem diferente, né? As impregnações por nitrogênio, por exemplo, são bem típicas dos sintéticos. Então, não é sempre, mas nós temos conseguido, em alguns casos, diferenciar graças ao equipamento de FTIR, certo?
Yo quisiera hacer un comentario. Sí, se me oye, ¿no? Sí, se te escucha. Ah, muy bien. Yo quisiera hacer un comentario. Agradezco muchísimo la conferencia, que es un enfoque nuevo. Desde luego, digamos, análisis conocidos por nosotros en el Instituto Gemológico Español, por los que has citado, pero el enfoque es totalmente distinto. Yo nunca había visto una conferencia desde el punto de vista policial, por así decirlo. Sí hemos tenido algunos casos hemos sido citados por jueces, por ejemplo, porque en el caso de diamantes, recuerdo un caso que en diamantes se decía que un determinado diamante había sido revendido y, y querían saber si era el mismo que habíamos utilizado, que habíamos analizado unos meses antes o unos años antes. El diamante había sido retallado, por lo cual la forma era levemente distinta y era más pequeño, pero las inclusiones del diamante se correspondían con las inclusiones del que habíamos estudiado hacía unos meses. Y entonces, a pesar de que el diamante era distinto, pudimos comprobar que era el mismo diamante, que había sido retallado y bueno, había un caso ahí complicado de herencias, etcétera. Hemos tenido también algunos casos recuerdo un caso de unos señores que vinieron con un diamante para ser analizado, lo analizaron y cuando lo devolvimos dijeron que habíamos cambiado el diamante, que ese no era el que ellos habían entregado. Buah, en el Y ISO, en el ISO. eso fue como si tuviéramos nosotros ahí una colección de diamantes para darles el cambio, ¿no? Entonces, bueno, se resolvió fácilmente porque dijimos que había que nosotros teníamos grabación de todo lo que hacemos dentro del laboratorio, lógicamente, y bueno, los señores se llevaron su diamante. Evidentemente querían cometer un fraude con nosotros, querían engañarnos. Bueno, hay casos curiosos relacionados con la policía, pero una conferencia como esta donde sistemáticamente nos cuentes cómo actúa la policía, en este caso de Río de Janeiro, en relación tanto con metales nobles, piedras sueltas y con joyas, yo no la había escuchado. De manera que agradezco muchísimo la conferencia, que me ha parecido muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Nilson. Milton, perdón. A ver, Eu sou grato pela invitação, muitas graças. Outro caso interessante que aconteceu, isso tem acontecido no mundo inteiro, falando sobre esse caso que você citou. Há algum tempo atrás, talvez um ano e meio, foi publicado na revista Gem and Gemology do DIA, criminosos. Eu não me recordo qual foi o laboratório do DIA, se foi nos Estados Unidos ou se foi de Singapura, mas eles encontraram um diamante sintético com uma gravação a laser, né? sí, Imitando uma gravação do DIA. Né? Quer dizer, alguma organização criminosa nessa localidade, que agora me fugiu, já tem uma máquina de gravação a laser em diamante para simular diamantes verdadeiros gravados pelo DIA. Então, olha que nível os criminosos estão chegando pelo mundo. Né? Então, bueno, realmente é algo que a gente tem que estar cada vez mais de olhos abertos. E tem também esses casos, como você citou, ao contrário, né? A suposta vítima, na verdade, está querendo, não é vítima, está querendo aplicar um golpe em alguma joalheria ou em algum instituto, e por isso o sistema, né, do que a gente chama aqui no Brasil de cadeia de custódia é cadena de importantíssimo, tem que custodia. ser rastreado do início ao fim, com fotos, com filmagens, com assinaturas tanto de uma parte quanto da outra. O processo tem que ser realmente supervisionado do início ao fim, para que justamente não haja um tipo de problema como esse, né? A gente acabe sendo vítima de possíveis estelionatários. Sí. Enrique Vadillo pregunta que en México, para poder trabajar como evaluador forense, es necesario tener una especialidad académica para poder participar en juicios. En Brasil, ¿cómo funciona este tema? Exatamente a mesma coisa, tá? Dependendo da área que você atue, você tem que ter a especialidade, tá? No caso aqui do Brasil, o perito criminal,
os concursos, né? Nós somos peritos oficiais, então nós somos servidores públicos. Então, quando abre o concurso, ele abre para algumas carreiras, para algumas especialidades, né? No mínimo, o bacharelado, mas depois você pode fazer um mestrado, doutorado e vai somando essa sua formação. Mas aqui também é exatamente assim, tá? Para a pessoa atuar, por exemplo, com gemologia, com joias, tem que ter uma formação nesse métier. Então, aqui no Brasil, eu sou biólogo de formação, no meu bacharelado em biologia. E eu comecei a estudar gemas pelas pérolas, né? No meu mestrado, eu estudei justamente o processo parasitário que forma pérolas, tá? Então, eu comecei pelas pérolas, mas depois me apaixonei por todas as gemas e fiz a minha formação, o restante da minha formação, incluindo as gemas inorgânicas, já no Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Nobres, que é o IBGM aqui no Brasil, tá bom? Então, funciona mais ou menos desse jeito, pelo que eu estou entendendo, a mesma forma que no México, tá? Sí, únicamente agradecerte tu conferencia, ha sido muy ilustrativa para nosotros. Comentarte que nosotros, pues en nuestro laboratorio, tenemos muchos casos de este tipo que, aunque no sean vistos desde el punto de vista de criminalística, pero sí que efectivamente hay muchos joyeros y muchas personas privadas que nos traen pues piedras para determinar en principio su naturaleza, si son naturales o son sintéticas, con mayor o menor problemas cada una. Y estamos equipados, por supuesto, también pues, con los equipos de última generación que hemos adquirido de Raman, tecnología de espectroscopía electrónica, el FTIR al que hacías mención también. Tenemos Diamond View, una serie de equipos que nos hacen que en nuestro laboratorio seamos capaces también, igual que lo que hacéis vosotros, pues de determinar si un diamante sintético es sintético o natural, si es un CVD o es un diamante HPHT, o bien pues si es una imitación, como puede ser una circonita, como puede ser pues una moisanita, o cualquier otro tipo de material que quieran pasar por diamante. Lo mismo nos pasa con la piedra de color, con la esmeralda, con cualquier otro tipo de piedra que recibimos cantidades de piedras muy diferentes todos los días, y nuestro personal, pues por supuesto, está trabajando con ellas constantemente y tiene un alto nivel de preparación. Tanto, por ejemplo, la directora de laboratorio es geóloga al mismo tiempo, que también es gemóloga y tiene todo tipo de cursos. Y creo que estamos muy en línea con otros laboratorios gemológicos del mundo, y que realmente pues, para nosotros es un placer que en España podamos tener un laboratorio como el nuestro, que es puntero entre los laboratorios de no solamente España, sino entre algunos europeos, ¿no? Estamos en contacto con muchos de ellos y transmitimos información y hay un intercambio importante de tecnología. Y por supuesto, también es un tema que nos interesa mucho, el de las perlas, tanto de agua dulce como las perlas de agua salada, que estamos en ello ahora, también, pues, en fin, aumentando nuestro conocimiento en esta materia desde el punto de vista de la certificación de estos elementos. Así que estamos a vuestra disposición también para lo que queráis en Europa, con independencia de la GIA, HRD o todos los grandes laboratorios, pues creo que estamos alineados para poder suministrar cualquier tipo de información y de datos que en un momento determinado podáis querer intercambiar con nosotros. Así que a vuestra disposición y, por supuesto, encantados de que vosotros pues, visitéis nuestro laboratorio y estéis en contacto con nosotros en cualquier tema que queráis. Pues muchas gracias nuevamente por tu conferencia, y sabes que estamos aquí para lo que queráis. Lo mismo, en fin, te dirá, me imagino, Benjamín. Sí, Eu sí, que agradeço. Eu tenho acompanhado já o trabalho
do Instituto Gemológico Espanhol há muito tempo, tenho lido tudo que vocês apresentam, que vocês publicam, e realmente, de fato, vocês hoje estão, enfim, no topo, junto com o GIA, com o Suíço, com todos os maiores laboratórios. Eu tenho acompanhado isso, parabenizo vocês, e por isso digo que é uma imensa honra ter sido convidado a falar aqui para vocês hoje. Agradeço muitíssimo e estarei sempre à disposição. Muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias, Nilton. Un placer para nosotros también. Bueno, pues despedimos aquí entonces la conferencia, si os parece, y os invito a la próxima, que tendrá lugar el día 5 de noviembre, muy interesante también, la colección nacional de gemas y minerales del Museo Nacional de Historia del Smithsonian de Washington, impartida por la doctora Gabriela Farfán, que es conservadora del Smithsonian. Promete ser muy distinta de la de hoy, pero también una conferencia muy interesante. Quedáis todos emplazados a que nos volvamos a ver ese día. Nilton, muchísimas gracias por tu conferencia, que ha sido realmente interesantísima.